E aí, muito boa noite, pessoal. Bem-vindos à live Covid-19. O que você precisa saber? Isso aí, pessoal. Vou aguardar todos aí entrarem. É um prazer aí estar aqui essa noite conversando com vocês sobre um tema tão sério e complexo aí do nosso cotidiano, né? Boa noite, Neiva. Isso aí, a Mirari também está presente. Clínica de Olhos. Doutor Marcelo já está presente, coisa boa. Boa noite, Nani, Martina. Isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha uma noite de muita informação, né? Que a gente consiga desmistificar muitas coisas aí do Covid e informar as pessoas para que isso seja uma coisa cada vez mais com informação clara, para que as pessoas não gerem tantas desconfianças, polêmicas, né? Bom, a Cordial é uma clínica de exames cardiovasculares, né? Aqui em Santa Cruz do Sul, atuamos em Venâncio Aires também. Fazemos exames cardiovasculares, né? Contando um pouquinho da nossa história, né? Jaque Vester, boa noite. Vamos aí aceitar aqui o Dr. Marcelo. A Cordial hoje conta com vários profissionais aí médicos, Dr. Peterson, Carlos Henrique Peterson, Dr. Marcelo Agra, Dr. Derli Becker, Dra. Luciane Matos e o Dr. Marcelo Carneiro está presente. Muito bem-vindo aí, Marcelo, na nossa live. Tá me ouvindo? Prazer te ter aí com a gente. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Isso aí. Prazer, um bate-papo contigo aí. Pessoal, a gente recebeu vários questionamentos aí ao longo da semana, quando a gente veiculou essa live com o Marcelo. O Marcelo é um cara muito querido aí na sociedade, na comunidade. E a gente vai desativar os comentários, então, para poder fazer esses comentários aí que foram estabelecidos ao longo da semana, né? Então, vamos lá. Isso aí. Muito bem. Bom, Marcelo, primeiramente eu vou te apresentar aí, né, caso alguém não te conheça, né? Muito orgulho, uma lista extensa aí de títulos e formações, né, Marcelo? Coisa boa. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência médica em infectologia do Hospital Universitário de Londrina, no Paraná, especialização lato sensu em infectologia hospitalar, infecção hospitalar, mestrado em microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina, doutorado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorando em educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Marcelo desempenha várias atividades junto à Unisc, o curso de medicina, Hospital Santa Cruz, né, Marcelo? Muitas atividades científicas aí, editor de jornais de infecção aí de longa data, né? Jornais bem conceituados na nossa área aí, médica, científica, e também trabalha na clínica Special Care, né, como um sócio proprietário aí, atendendo seus clientes aí da cidade de Santa Cruz. Prazer, Marcelo, lista extensa, mas bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, James. Sempre não teria como dizer não, né? Eu acho que tá aí há tanto tempo e apesar da gente não conseguir se conversar pessoalmente nas lives a gente consegue fazer. Eu acho que isso é uma coisa interessante e me sinto também na obrigação, né, de colocar a minha opinião em alguns assuntos, não querendo polemizar, mas na verdade esclarecer algumas coisas e deixar também a população. Acho que o nosso papel, além de médico, é também trazer tranquilidade, trazer calma, né, racionalidade. Eu acredito que a ansiedade das pessoas nos últimos meses tem gerado condutas um pouco
talvez questionadas ou, né, que fogem um pouco do nosso padrão, né, e que se a gente olhar para trás, né, James, a gente sempre questionou condutas que não fossem acertadas ou condutas, né, que não fossem as melhores possíveis, até porque seríamos rechaçados se fizéssemos esse tipo de coisa. Eu acho que nós temos uma diferença entre pandemias, nós temos vida real, nós temos ciência, e uma coisa não descarta a outra, mas nós temos que fazer a vida real acontecer, né? É aquele doente que está na nossa frente, é aquele familiar que está preocupado, e o que que a gente pode oferecer que seja correto, ético e ao mesmo tempo seguro, né? Isso aí, Marcelo. Acho que é bem nessa linha aí que a gente vai conversar, né, e estabelecer alguns dados de realidade, né? Infelizmente, nós estamos diante de uma pandemia avassaladora, né, nessa fase que nos encontramos aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e na nossa cidade, né? Parecia que íamos passar ilesos ou com poucas sequelas, né, no ano de 2020, mas o 2021 veio com muita força, né? Os dados aí dão conta de 120 milhões de casos pelo mundo, né? Muitas mortes. No Brasil, segundo lugar no mundo com maior número de casos computados, 11 milhões, né? E uma taxa de óbitos aí de 1,3 aí, 1.300 por milhão, que se nós extrapolássemos esses dados aqui para Santa Cruz, para a nossa população, em torno de 160 mortes, né? Um dado muito triste, né, da doença. A gente está atualmente em 109, né, com os últimos casos do final de semana aí. E eu já começo conversando contigo sobre essa questão aí desses dados epidemiológicos que vem mudando, né, Marcelo? A gente tinha o Covid como uma doença de idosos, assim, né, de velhinhos que pegavam a doença e acabavam esses evoluindo mal, internando e alguns não resistindo, né? E agora parece que tem uma mudança bem nítida nessa epidemiologia, né, nos casos que estão cometendo cada vez mais jovens. A gente tem casos de óbitos desse final de semana, 40, 43, 45 anos de óbitos, não são nem casos que internaram, são pacientes que nos deixaram muito jovens. Então, como você atua na linha de frente ali, está atendendo tanto os pacientes no consultório quanto lá na UTI, né, fazendo um trabalho maravilhoso, você notou também essa questão dessa mudança da epidemiologia, né? Assim, se a gente olhar a média do ano passado inteiro, quando a gente olha a média bruta dos casos, a gente tinha a média de idade dava 40 e poucos anos. Mas é que tinha muitas pessoas idosas que mesmo assim, e aquele número grande de pessoas jovens, quando a gente olhava a prevalência, né, de Covid no Rio Grande do Sul. Mesmo assim eram 40 e poucos, mas era aquela coisa que a gente via, essas pessoas não iam para o hospital, né? Nós não tínhamos tantos leitos, é só a gente fazer uma memória recente, até alguns dias atrás, né? Alguns meses atrás, a gente não tinha tantas internações, ou melhor, é olhar dentro de casa, né, James? A gente conhecia pessoas que tinham Covid, mas hoje a gente conhece familiares que têm Covid. Então, não é uma Sim. situação mais distante, né? E não é um, dois, é a família inteira. Então nós temos duas coisas importantes que tu falaste. Uma, que é a questão da mudança, realmente a gente percebe uma faixa etária entre 30 e até abaixo, 10 anos além do que tu falaste. É a faixa etária dos 30 ali que estão preocupantes. Geralmente homens com sobrepeso, né? E nós temos muitas mulheres jovens, obesas, também internadas. Quer dizer, quando a gente olha, e aí a obesidade, quando eu falo de sobrepeso e obeso, só para ficar bem claro, a gente está falando de pessoas que pesam mais de 100 quilos, numa 105, 110, 140, 150. Então, isso, vamos pensar o seguinte, obesidade é uma doença do século XXI, né? Tu, como cardiologista, vai me dizer que são jovens obesos que vão chegar com risco alto de mortalidade por doença cardiovascular. O que acontece nesse momento? Que são essas pessoas que estão internando. Então, quando a gente coloca pessoas mais jovens, da nossa faixa etária, ou mais jovens que a gente está falando de obesos e sobrepeso.
Então, são pessoas doentes que não estavam se cuidando e que a gente sabe que esse grupo dos 30, essa década dos 30 aos 40, eles vão se preocupar com doença cardiovascular, né? E eu devolvo para ti, depois que passar dos 40, ou depois que infartar com 40 anos. Então, a gente É, está exatamente. dando uma situação pandêmica de infecção que está acometendo um grupo economicamente ativo. E te digo que essa semana morreu um homem de 31 anos. Então, assim, é isso que a gente tem que alertar. Não é somente pandemia, é a pandemia de obesidade no mundo e que não tem ibope, não tem vez para ser falada e que vai acarretar um encurtamento da sobrevida da população que, sem dúvida, vai diminuir nossa média de vida. Então, é muito maior que apenas infecção, né, James? Entendi, perfeito. E ainda nesses dados, assim, Marcelo, epidemiológicos, algumas coisas me intrigam. Como eu estava comentando anteriormente que parecia que nós íamos passar ilesos o ano de 2020, você acha que o nosso pico aqui em Santa Cruz foi em dezembro e agora nós estamos vivendo uma segunda onda? Dá para chamar assim? É legal isso, né? Se a gente for olhar os gráficos do ano passado, a gente teria ali, vamos lá, todo o mundo explodiu em março, o Brasil no norte em março, e a gente entrando exatamente hoje. Se vocês lembrarem, foi exatamente dia 16 do ano passado, ah, teve aquele fechamento do Brasil, né? E o Brasil inteiro fechando como se a doença estivesse acarretando problemas em todas as cidades. O que depois a gente viu que não foi verdade, ou seja, muitas cidades tiveram toda a situação acontecendo com uma baixa prevalência, onde o fechamento não modificou, e se nós olharmos em março, abril, maio, junho, não tivemos nenhum grande aumento de casos na nossa região. Então, falando aqui das 13 cidades do Vale do Rio Pardo, ou a região 28, como o estado nos considera. E aí a gente percebe que em junho teve aumento de casos, mas sem grandes problemas, e Santa Cruz ficava como um suporte para o estado para pacientes graves. Né? A gente não tinha Verdade. santacruzenses internados, vamos dizer assim. Depois disso, houve uma diminuição, e aí ali por outubro a gente enxerga então um aumento novamente de casos, e achávamos que depois do Natal e Ano Novo as coisas melhorariam, e na verdade houve um novo pico. Quer dizer, se a gente considerar ondas, né, a gente chama aquela primeira, segunda e terceira, se a gente olhar assim. É um pouco complicado a gente chamar isso, porque cada região vai ter um pico de doença, e depende de várias características. Mas, sem dúvida, o que dá para perceber, James, a partir de outubro, setembro, outubro do ano passado, é que o vírus, a linhagem viral mais prevalente no estado, mudou. E final de ano, mudou de novo. Então, quer dizer, a gente teve a entrada de linhagens virais que modificaram o perfil epidemiológico. Existem vários relatos mostrando que justamente essa linhagem P1, P2, P3 e outras linhagens, elas foram se modificando. Isso acontece durante uma pandemia. Na verdade, as próprias epidemias são assim. Quer dizer, quando tem uma epidemia de dengue, geralmente é uma linhagem. Né? Então, no dengue a gente chama de Sim. T1, né? E aí ela vai mudando conforme o ciclo. Então, esse ano tem uma linhagem, o ano que vem tem ali a outra linhagem. E então, os surtos epidêmicos, as epidemias de doenças infecciosas, elas vão se modificando justamente, inclusive, pela resposta imunológica que as pessoas vão adquirindo. E o vírus vai achando uma maneira de se modificar para sobreviver no ambiente e, com isso, de se disseminar a linhagem, a replicação viral, que é o que a gente chama, né? É interessante essa questão da linhagem P1, né, Marcelo? Para quem não sabe, a linhagem P1 é essa detectada em Manaus, né, que está sendo chamada da variante brasileira, né? É o vírus chinês e a variante brasileira, né? Mas ela vem acometendo mais jovens e parece ter uma letalidade maior. Na natureza, eu como cardiologista, quando estudei vírus, né, se tinha que quando o vírus quer sobreviver, ele aumenta a sua transmissibilidade, então ele se espalha mais fácil, mas ele mataria menos.
E parece que não é bem isso que está acontecendo, embora, claro que se ele está se espalhando mais e mantendo a mesma letalidade, também há uma sobrecarga dos casos, né? E a segunda, que eu já vou emendar nessa aí, o vírus inglês, que gerou muita polêmica porque começou a atingir crianças, né? Dando uma síndrome inflamatória pós-Covid, até um Covid leve, e a criança desenvolvia problemas até levando a óbito. Essa linhagem está no Brasil? Então, o que a gente tem visto assim, na verdade existem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, existem pelo menos 5 linhagens, ou até mais. A gente vai tendo as classificadas. Então, nós temos várias linhagens, algumas com maior prevalência, outras com menor prevalência. E esse tipo de dado, a gente ainda não tem todos esses detalhamentos aqui nas regiões, né? Então, o que a gente está tentando ver agora aqui na universidade é justamente fazer a linhagem da cidade de Santa Cruz para conseguir responder essa pergunta. Quer dizer, a nossa hipótese é que sim, possivelmente nós tenhamos várias linhagens, determinadas populações pegando linhagens diferentes, e isso vai desenvolvendo características. Então, possivelmente a gente tem um ancestral em comum, e aí nós temos características diferentes. Então, e a gente sabe que a transmissibilidade ela vai ser grande dentro de casa, porque a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é tirar a máscara. Então, existe uma transmissibilidade dentro de casa, depois uma transmissibilidade no trabalho, e isso vai fazendo a disseminação. Então, é complicado tu encontrar, e tu tem toda a razão, a lógica viral não seria essa. É só olharmos para trás, o MERS, que foi o antecessor, né, do SARS-CoV, ele foi tão letal que não deu pandemia. Ele matou muito rápido muitas pessoas e se autodestruiu, né? Então, a gente esperaria, e a nossa hipótese anteriormente lá, isso aconteceu na China. Em Wuhan, quando foi alta mortalidade, quando se disseminou na China, a letalidade diminuiu, quando se disseminou para a Ásia, diminuiu, quando foi para a Itália, modificou um pouco, e aí a questão da saúde e do atendimento também aumentou a mortalidade, não é só vírus que mata, é atendimento, é idade, é serviço de saúde equipado para isso, é médico e equipe de saúde preparada para atender paciente grave, porque isso também mata, né? Então, são um conjunto de variáveis que pode favorecer. Então, ainda está... Quando a gente acreditou que estava entendendo o vírus, acontece tudo isso. Então, linhagem europeia, por exemplo, tu falaste da linhagem brasileira, Manaus, já foi encontrada em Minnesota. Agora, como que o vírus de Manaus foi parar? Tudo bem, existem vários brasileiros em Minnesota morando lá, trabalhando nos Estados Unidos. Então, pode ter sido uma linhagem que foi levada. Então, e aí a disseminação pode acontecer. Então, a gente tem que estar muito alerta. E a ideia agora do nosso grupo de pesquisa na universidade é justamente começar a encontrar essas linhagens para saber se nós estamos ou não com uma linhagem predominantemente grave na cidade para responder isso. Será que essas pessoas jovens estão morrendo porque tem uma linhagem mais letal? Será que a nossa letalidade aumentou porque é uma linhagem mais letal ou não? Ou isso significa transmissibilidade e que a gente precisa tomar um outro tipo de conduta? Mas sem dúvida, né? Se nós temos uma linhagem possivelmente mais grave, a única forma da gente diminuir transmissibilidade é evitar contato com pessoas. E aí a confusão será gerada em decorrência disso, né? Vamos adiante, então. Entrando nessa questão da prevenção, né, Marcelo, a gente teve esse encontro agora sábado, promovido aí pela SOMESC, um encontro virtual de vários médicos da cidade, né, com a participação aí de vários profissionais da linha de frente. Aí eu saúdo nossos pneumologistas, intensivistas, né, os infectologistas, e todos os profissionais da área da saúde estão fazendo um trabalho maravilhoso, enfermeiros, técnicos, né, o pessoal do hospital, aí, desde a higienização, pessoal da administração, para se virar nos 30 para tentar manter esse suporte aí para todos os casos, né? Antes de chegar no hospital, falando um pouquinho assim da prevenção, né? A gente tem duas ferramentas, ao meu ver, três. Talvez seria a máscara, né, como ferramenta, o álcool gel e, em segundo momento, assim, o distanciamento social. Queria que falasse um pouquinho assim sobre a máscara, né?
existem vários tipos de máscara. Vou citar 3 aqui: tecido, cirúrgica simples e aquela máscara N95. Você recomendaria para todas as pessoas usarem a máscara N95? Eu uso aqui no meu dia a dia. Não sei, o que você acha? O que a gente recomenda é o seguinte, isso é importante. Quer dizer, nós teremos uma proteção sempre maior com a máscara N95, justamente filtra 95% das partículas, né? Então, mas essas partículas, ela é uma máscara para aerosolização, que é aquela coisa do spray, né? Que a gente não enxerga, aquele vapor, né? As gotículas é como quando a gente está falando, está sendo liberada gotículas, quando eu espirro tem gotículas e aerossóis. Então, o risco maior da aerosolização são situações bem específicas, intubação, aspiração de via aérea, pessoas que estão tossindo demais, o risco seria maior. Claro que não estou dizendo que não pode usar uma N95, que é uma PFF2, que seria essas máscaras com filtro, com bastante tecido para filtragem. Ela vai te proteger mais. A questão é o quanto as pessoas vão aguentar usar uma máscara que machuca o nariz, que machuca a orelha. Então, as pessoas podem lesionar a sua pele e isso prejudicar depois a utilização de máscara. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com máscaras que podem machucar, porque depois pode incapacitar o uso de uma máscara adequada quando houver necessidade. Ao mesmo tempo, e o ano passado se falou na restrição um pouco, que esse ano já não é mais um problema de ter máscaras para comprar, né? Elas estão caras, mas elas estão ser compradas, é que não teria máscaras adequadas para profissional de saúde. E aí, então, o mundo começou a utilizar máscaras de tecido. Então, é importante lembrar que o vírus ele é uma partícula tão pequena que ele consegue passar por poros de tecidos. Por isso que, por exemplo, uma máscara de TNT, que é a máscara cirúrgica, tecido, não tecido, ela tem uma filtragem que determinado tipo de máscara, às vezes ser dupla ou tripla, ela consegue filtrar quase 80, 90% das partículas do ar. Ela não é tão ruim quanto a N95. A diferença é que a N95 ela se adere ao nosso rosto. E a máscara cirúrgica ela fica um pouco mais aberta. E as máscaras de tecido, ou aqueles tecidos como de andar de bicicleta ou de esquiar, né, que o pessoal usa para proteger o rosto do frio, são tecidos que não têm uma filtragem tão adequada. Então, se for para andar na rua, máscaras de tecido são suficientes. Para andar no hospital, para atendimento de pessoas doentes, no mínimo máscara de TNT, que são máscaras que protegem mais. E em situações onde tu tem uma produção de aerossóis, como nas UTIs, nas salas de emergência, dentro do bloco cirúrgico, a máscara com filtração maior, como a N95, seria adequada. Então, cada máscara teria sua função. E uma coisa que eu deixo muito, só para não esquecermos, existem máscaras que têm válvulas exalatórias. As pessoas devem ter visto uma que tem uma rodinha na máscara. Essa máscara não pode ser usada por pessoas doentes. Porque no momento que a pessoa respira, essa é uma máscara de pintura. É para pessoas usar para pintura, para conseguir respirar melhor. Ou seja, tudo que é exalado dentro da máscara sai por aquilo ali. Ou seja, se uma pessoa que tem Covid respirar com uma máscara com válvula exalatória, ela vai eliminar a Covid e isso vai gerar uma contaminação do ambiente e aumentando o risco das outras pessoas ficarem doentes. Eu acho assim que a máscara é muito fundamental em lugares fechados, né, Marcelo? Lugares abertos, até o próprio CDC dos Estados Unidos recomenda que a gente possa, então, se estiver distante de outra pessoa, né, prescindir da máscara. Agora nós estamos em bandeira preta, é um outro cenário, né? O governo determinou algumas medidas mais restritivas. Acho que todo o esforço vale, né, para prolongar um pouquinho a contaminação das pessoas. O lockdown não evita o contágio, a pessoa vai se contaminar lá na frente, quando que afrouxar o lockdown. A gente sabe que não diminui o número de casos finais, mas não pode todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, né? E do álcool gel, Marcelo, eu devo usar álcool gel e spray de álcool no meu celular quando chego em casa? As compras do supermercado, devo usar álcool gel, spray nessas compras? Essas coisas do dia a dia, em que patamar a gente está nesse sentido aí, né? Sei que evoluiu muito essa questão do vírus ser mais por aerossol e gotícula mesmo,
Mas e o que você acha sobre isso? As precauções de contato sempre são importantes. Obviamente, terão partículas virais no chão, mas a capacidade de contagiosidade é pequena. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde não recomenda fazer lavagem de produtos de produtos de mercado, por exemplo. A questão de usar calçado, quer dizer, agora tirar o calçado fora de casa e entrar sem calçado. Bom, para evitar sujidade, ok, não tem problema nenhum. E isso está recomendado pela OMS para casas que possuam crianças que brincam no chão, porque eles põem a mão no chão e põem a mão na boca. Mas se só tiver adultos, não tem uma justificativa. Quer dizer, não, a gente não. Se cair alguma coisa no chão, né, James? A gente não vai juntar, colocar na boca. Ou melhor, deveria não fazer. Mas assim, é isso. A gente tem que só tornar o nosso ambiente mais limpo. O próprio álcool, quer dizer, o álcool gel, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade. Álcool gel velho que está colando não é legal. Aquele álcool que não é mais volátil, que passa álcool gel na mão e ele não seca. Então, quer dizer, o que degrada o material, o álcool tem função pela sua volatilidade. Ou seja, quando evapora, ele degrada o capsídeo viral ou a parede de bactéria, desnatura proteínas, e é isso que faz a ação antibacteriana e antiviral. Então, produtos alcoólicos que não conseguem ser evaporados não está funcionando, não funciona para nada. Então, e a gente tem que tomar cuidado que o que a gente mais a questão da mão, justamente porque a gente leva a boca aos olhos, ou mexe no óculos, mexe no cabelo, aquela coisa da máscara que está escorregando, as pessoas têm que ajustar as máscaras para elas não caírem do nariz. Senão eu estou me autocontaminando, né, com a máscara e contaminando todo o ambiente ao meu redor. Então, as pessoas às vezes não foram preparadas, né, James? Nós ficamos quanto tempo aprendendo a fazer isso e ainda a gente vê muito médico usando máscara errada. Imagina a população geral que não aprendeu sobre máscaras e tem que usar uma máscara inadequada. Então, tomar um pouco cuidado com a mão e tentarmos evitar essa contaminação na face e usar o álcool com frequência, lavar a mão, quer dizer, 2, 3, 4 vezes que botou o álcool na mão, a próxima vez tem que lavar a mão, né? Então a gente usa um produto que não tem resíduo, né? O álcool não tem resíduo, ele não tem eficácia depois de um certo tempo. Então isso faz com que, no momento que ele secou, ele não existe mais. Então, aí a higienização da mão, a lavagem da mão com água e sabão será necessária para tirar o resíduo de gel, e gel que não sai, que fica muito grudento, também é ruim. Por isso que existem produtos da espuma e tudo mais. E o isolamento, assim, o distanciamento social, né, Marcelo? Se eu, por exemplo, assim, numa situação, meus familiares estão todos bem de saúde, não tem queixa nenhuma, eu posso convidar eles para jantar lá na minha casa? Como fica numa situação? Maior risco. O vírus, ele no assintomático, né? Como é que funciona isso aí? Qual é a parte do contágio, assim? Eu tô sem nenhum sintoma, eu posso estar contaminando alguém? Explica eu vejo o seguinte, James, é comportamento. Quando a gente quando a gente está usando máscara, a gente se comporta de um jeito. Quando a gente tira a máscara, a gente se comporta diferente. Quando os restaurantes estavam abertos e eu ia em restaurante para jantar, eu percebia isso. Nós chegávamos, cada um sentava, né? Tu chega e senta à mesa, tudo. Mas o que eu percebia nas mesas ao redor? As pessoas tiravam as máscaras, se beijavam, se abraçavam. Quer dizer, a retirada da máscara favorecia com que as pessoas fizessem o contato. Então, é isso, a gente tem dificuldade em não ter contato físico com quem a gente gosta. E isso gera, então, uma mudança de comportamento. Quando eu estou de máscara, eu faço assim com a mão. Só que aí as pessoas fazem isso na minha mão, na tua mão e de várias mãos. Quer dizer, então não adianta eu cumprimentar as pessoas desse jeito, que eu estou contando, depois eu coço meu olho desse jeito. Então, o soquinho, ele também ele é ruim. Ah, mas então vamos dar o cotovelo. Tá bom, mas assim, eu vou, né? O ideal neste momento é se cumprimentar com a cabeça, se cumprimenta com um certinho. Acho que é isso. Senão eu tô. Imagina, essa pessoa vai passar álcool nas mãos depois para evitar com que contamine os outros. Então, é uma mudança de comportamento. A questão de vir em casa, se a gente tiver. O que a gente está vendo, assim, que as pessoas que estão indo para o hospital tiveram pequenas confraternizações em casa.
né? E é difícil, James, a gente dizer quem está assintomático. Talvez esteja assintomático hoje e amanhã começa a tossir. Então, minimizar esses agrupamentos para diminuir a transmissibilidade dentro de casa é essencial. Ou a gente fazer isso num ambiente aberto, mas com menos pessoas. Então, atualmente é complexo isso, porque também, se uma pessoa ficar doente dentro de casa, e assim, o pai, a mãe, ou outro, olha o desagrado emocional que isso vai gerar em saber que aquele dia alguém ficou doente, foi para o hospital, e pode morrer por causa disso. Então, eu acredito que a gente tem que medir muito bem. Então, abraçar a mãe, abraçar o pai, né? Assim, a gente não está abraçando, né? Que nem eu disse para minha mãe, assim, olha, mãe, não dá para abraçar, né? Então a gente não abraça, não dá soquinho, não dá nada. Às vezes eu encosto assim no braço, né? Ou dou aquele tapinha nas costas, porque sim, para ter um toque. Mas é isso, né? Eu sei que as pessoas estão desesperadas por falta de contato físico, mas a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que cuidar dos outros. E imagina como é que ficaria a nossa cabeça em saber que isso gerou um sofrimento maior, né? Então, vamos preservar, né? E agora, não só os idosos, mas nos preservar de tudo isso, né? Então, aproveitando esse gancho aí, que nós tivemos hoje 2.798 mortes, né, nas últimas 24 horas, subindo um total para 282 mil mortes no país, né? Novos recordes aí. Então, um momento muito triste, mais um motivo para nós reforçarmos essas nossas 3 medidas de prevenção. A prevenção é isso, né? Marcelo, passando um pouquinho assim essa questão do sintoma, né, que a gente estava conversando, se tem isso, já os médicos entenderam essa questão da fase inicial da doença, de uma fase de replicação viral, o vírus está se multiplicando no corpo, e uma fase depois inflamatória. É justamente nessa fase inflamatória que vem os sintomas mais exuberantes. A falta de ar, eventualmente a perda do paladar, do olfato, né? Só nessa fase. Então as pessoas confundem um pouco até, e aí a gente vai passar para algumas considerações de tratamento, né? Do que a gente pode fazer nesse momento, assim, numa fase inicial, às vezes a pessoa é totalmente assintomática e o exame leva 2, 3 dias para ficar pronto e a gente não tem muito como descobrir esse paciente nessa fase de replicação Sim. viral, Eu né? vou pegar o E carregador que aí eu tô nós ficando sem chegamos bateria. num segundo... Vai lá, vai lá. Eu vou conversando aí. Uhum. Então, essa fase, assim, me parece muito interessante a gente ter esse comportamento de detectar que o vírus está se multiplicando no nosso organismo e o que está acontecendo? A gente pode estar transmitindo, né? Bom, passando para essa questão do tratamento, né, Marcelo, a gente tem que talvez a coisa mais factível é quando cai a oxigenação do sangue do paciente e o paciente é necessitado do oxigênio. Talvez é a coisa, esse timing, né, esse momento do paciente precisar internar para receber o oxigênio, eu acho que faz toda a diferença. Se o paciente começa a saturar menos de 92, né, tem esse número mágico, 93, 92, muitas partes do nosso organismo podem entrar em sofrimento, rins, fígado, né? E isso vai gerando uma amplificação dessa cascata inflamatória, né? O cardiologista falando de isquemia. Essa cascata inflamatória, né, no organismo que o SARS-CoV-2 provoca, e a gente poder atuar nisso com oxigênio ajuda. Essas outras questões de tratamento precoce, na nossa visão, acho que você compartilha dessa visão com nós, né? É uma questão que deve ser decidida entre médico e paciente, né? Os dados de ciência são ainda controversos com relação a muitas drogas que são faladas aí. Eu acho que a gente não precisa nem entrar nessa seara. Pelo fato dos dados serem controversos, essa não é uma conversa nem para a gente abordar aqui na live, né? Eu acho que é um assunto para o paciente ter com o seu médico se ele vai prescrever algum medicamento ou não, né? Mas o mais importante na minha visão, e queria ver se você corrobora com isso, é o paciente ter um médico
que esteja acompanhando os casos para poder detectar esse momento crítico que ele precise de assistência. Eu acho que nesse ponto que nós estamos, é o verdadeiro tratamento, e tem tratamento precoce surgindo aí com algumas drogas, talvez a colchicina está sendo estudada, anticorpos neutralizantes, né, que são barreiras que podem reverter um quadro de evolução da doença, publicações recentes nesse sentido, né? Mas eu acho que ter um médico e acompanhar o paciente, eu acho que faz toda a diferença, concorda? Concordo, eu acho que é isso. Em nenhum momento, né, a gente quer dizer, e isso também é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, não é que nós estamos torcendo para que não dê certo, de jeito nenhum. A gente só quer racionalidade do tratamento. E isso que tu falaste é muito bom. Eu sempre digo, eu quero ser, se mudar a conduta, eu vou ser o primeiro a me utilizar dos meios para poder informar a população. Né? Então a gente só tem que ter racionalidade. Eu acho que é isso que precisa cuidar. E na ciência, e a gente tem toda uma organização, e sempre foi assim, a própria cardiologia, né, James? Não é qualquer medicamento que se trata, que se usa, não, tem que mostrar a diferença de mortalidade, tem desfechos obrigatórios para a gente conseguir utilizar. Eu acredito, e aí tem o desespero. Né? No desespero, algumas coisas não tão racionais a gente pode utilizar, e qualquer área isso é feito. Né? E isso na medicina não é impossível de acontecer. O que eu acredito só é que as pessoas têm que, tu falaste isso, que a gente chama de hipóxia silenciosa. Né? Esse momento que a pessoa, e eu vejo isso muito no consultório, tem um momento certo, não é espera piorar para ir no hospital, não é espera piorar para ir ao médico. E o que eu tenho feito com meus pacientes é isso, eu tenho um acompanhamento, consulta hoje comigo, daqui e mantém consulta, nós vamos se conversar pelo WhatsApp, qualquer mudança da saturação a gente muda a conduta, ou a gente vai ser reavaliado. O que eu tenho percebido, James, que muitas pessoas que vão fazer pneumonia viral por Covid, elas nem tosse têm. Elas estão ruins. O que está sentindo? Estou ruim, estou cansado, estou só deitado, parei de comer. É aquelas manifestações gerais que as pessoas podem apresentar, em mais nada. É o cansaço, é a fraqueza. E muitos desses pacientes a gente vai auscultar o pulmão, é normal. Então, também tem isso. O exame físico ele é frustro em alguns momentos. A gente precisa lançar a mão de algumas ideias. A data do início de sintomas é importante. Só que tem muitas pessoas que não sabem quando é a data do início de sintomas. Eu não sei quando comecei. Exatamente. Então, e aí a gente acha que começa a fazer a conta que a data do início é quando começa a sentir o primeiro sintoma e, na verdade, já tinha acontecido antes. Então, é importante a gente definir isso. E quando tu coloca a questão do exame, é a mesma coisa. Tem um momento... Eu acho que março de 2021 é muito melhor que março de 2020, onde nós tínhamos anticorpos que tinha que esperar 7, 10 dias para fazer o exame e ainda podia ser um falso reagente da IgM. Hoje a gente tem antígenos, a gente tem PCRs de tempo rápidos. Quer dizer, nós podemos fazer PCR em 1 hora. Né? Então, isso é possível. Então, PCR que tu coleta é o mesmo tempo praticamente de um antígeno, que vai ficar pronto ali em 15, 20 minutos. Podemos fazer um PCR em 30 minutos. Podemos fazer um PCR que demore 24 horas. Então, fazer testes moleculares. E é engraçado, hoje em dia a gente pode falar PCR que como se fosse uma coisa que a população soubesse que aí sabe. Né? Há 3 anos atrás falaríamos em PCR antígeno. Eles iam dizer, mas o que eles estão falando? Né? Então, já é de conceito leigo, testes moleculares, testes de antígeno, testes imunológicos. Então, tem testes para cada momento. E lembrar que o teste de antígeno, é importantíssimo isso, James, tem ali quase 10% de falso negativo. Então, um exame de antígeno com sintomas não reagentes descarta a doença. Continua o isolamento. E uma das coisas que eu lembro do evento de sábado, que o Carlos falou muito bem, o Carlos Eurico, é que hoje, qualquer sintoma respiratório, até provar o contrário, é Covid. E eu não devo procurar outras pessoas, eu não devo ir no supermercado, eu não devo ir ao trabalho, eu tenho que cuidar com a empregada doméstica dentro de casa, que não utiliza máscara quando está trabalhando. Então, nós temos que proteger as pessoas ao nosso redor, mesmo dentro de casa. Então, eu tenho que usar máscara. Eu não vou visitar o vô, a avó, a mãe, porque eu posso estar doente. Tá? Mas eu fiz o antígeno não reagente. Isso não descarta, porque de 100 pessoas, 10 podem fazer e ser falso negativo. Ou de 10, uma.
Então eu tenho que ter essa ideia que eu posso ser esse que pode dar falso não reagente. Então, o teste molecular consegue dar uma segurança um pouco maior, com um falso negativo menor, mas é isso, a gente tem que lançar a mão de exames que estão hoje disponíveis na esquina, literalmente. Qualquer esquina tem um exame. Então, só que tem que ser coletado no momento oportuno, antígeno um só, não reagente, não descarta, espera mais 2 dias, sintomas, repete o antígeno, ou melhor, faz no tempo certo, depois de 3 dias de sintomas, faz um PCR, e tem PCRs rápidos, então a gente, em poucos dias, possivelmente aqui em Santa Cruz, nós vamos ter essa possibilidade de PCRs em tempo rápido e definir condutas baseadas no exame. E que, vamos lá, né, Jami, seria a melhor conduta. Teste negativo, pode fazer as tuas atividades. Dá segurança, né? Vamos extrapolar, quer fazer o jantar com a família em casa? Faz PCR em todo mundo antes de entrar. O presidente Trump fazia isso para os repórteres. Teste rápido em todo mundo que entrar na entrevista com ele. Jogos de futebol, Jogo de né? futebol, a Jogos mesma de futebol coisa. também, né, Então, Marcelo? tu queres fazer isso? Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer uma jantinha de família aqui em casa, com 5 pessoas, vamos fazer PCR em todo mundo. É um alto custo, né? Mas é segurança. Não é segurança? Tu não quer proporcionar segurança para tua família? Então, isso fica na mão de poucos, mas é uma situação possível. Por isso que os jogos de futebol estão acontecendo. Eu acho que todo mundo tem que entender, né, Marcelo, pegando esse teu gancho aí, tá sintomático, se isola. Nós estamos precisando disso, né? Talvez nem era necessário fechar comércio, medidas mais restritivas que também são polêmicas, não é o nosso objetivo aqui questioná-las, né? Mas se a pessoa tivesse um comportamento de isolamento quando tivesse sintomático, talvez a gente estaria numa situação bem melhor, né? Queria passar agora para umas perspectivas futuras, né? Vou pedir para você usar a bola de cristal aí e a gente tentar adivinhar um pouquinho o que nos espera dessa pandemia aí na frente, né? Porque está todo mundo no seu limite de isolamento, no limite emocional, econômico, né? Em muitos segmentos da sociedade, né? O que você acha? Quando termina essa onda aqui na nossa cidade? Manaus está acalmando. Levou quanto tempo lá? 40, 50 dias? Será que quando baixam os casos aqui em Santa Cruz, existe um estudo nesse sentido? Hoje pela manhã a gente ouviu alguns resultados. Eu participei de uma reunião aqui da cidade que tinha alguns resultados, né? Já se percebe uma redução da solicitação de exames. Isso é um indicativo. Se estão fazendo menos exames, e de todos os exames, tá? Tudo bem, pode ter subnotificação. A gente sabe que existe um número de subnotificação que às vezes nem é pequeno, mas antes estava se percebendo um crescente. E lembrar que todos os exames realizados para Covid são de obrigatoriedade notificação. Então, uma redução da notificação de exames é interessante. O que não resolve, e melhor, diminui a circulação do vírus na comunidade. Mas isso não resolve o que está dentro do hospital hoje. Hoje estamos com superlotação, existem no mínimo umas 15 pessoas precisando de leito de UTI na nossa região e que estão nos hospitais pequenos sem UTI, inclusive entubados, né? O que pode gerar um aumento de mortalidade pela falta de cuidado apropriado nesses lugares que não estão acostumados. E a gente sabe isso, né, Jamis? Uma coisa é ficar entubado num lugar onde tem equipe qualificada, onde tem uma equipe que não é qualificada. Isso é Cortou aí o Marcelo. Isso aí. Vamos esperar o Marcelo voltar aí, desconectou. Realmente, os casos do nosso hospital aí, nós estamos super lotados, né? Com pacientes aguardando em lista de espera para entrar na UTI. E levam 3 semanas, né, para esses pacientes saírem da... Marcelo caiu aqui. 3 semanas para os pacientes saírem do hospital. Deixa eu ver se a gente consegue recuperar o contato com o Marcelo aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar. O Marcelo estava tão bom o papo aí, né? Situação tão delicada. A gente tem mais algumas coisas de perspectivas futuras aí para conversar.
Vamos ver. É isso aí, pessoal. A gente faz ao vivo, né? Tem dessas coisas. Cai a conexão e tal. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O Marcelo voltou. Isso aí. Vamos ver se eu consigo recuperar o Marcelo aqui. Aí, Marcelo, voltou. Tudo bem? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu perdi um pouquinho, mas assim, o início, meio e fim, né? Toda pandemia tem um início, meio e fim. Ela tem que terminar. O problema é que a gente não está conseguindo enxergar onde está o meio, né? Então, a gente parece estar chegando no fim e aí é o meio de novo. Então, se é primeira, segunda onda, a gente não sabe, parece estar sempre ainda tentando chegar num platô, né? Eu acredito que agora com a vacinação a gente consiga reduzir a circulação viral. Quanto maior o número de pessoas, diminui a probabilidade. Não quer dizer que a vacina vai evitar a doença, mas diminui a transmissibilidade, diminuindo a gravidade da doença, a gente diminui a contagiosidade e isso tende a diminuir a circulação viral. Então, nos próximos meses, né, e todo o plano do próprio estado do Rio Grande do Sul de vacinar e de comprar vacina para o estado e os municípios comprarem vacinas para os seus munícipes e as regiões também, a gente vai ampliar o esquema vacinal do governo federal e com isso tentar reduzir a transmissibilidade da circulação do vírus na cidade. Perfeito. Marcelo, seguinte, eu fui embutindo aí na nossa conversa uma série de questionamentos que surgiram para nós aí nas nossas redes sociais e mesmo os pacientes comentando aqui durante os últimos tempos aí aqui na Cordial. Vou me permitir te fazer algumas perguntas aí, né, que foram nos encaminhadas previamente aí. Então, o que é, na tua opinião, é seguro abrir as escolas? Então, quando tu tem uma transmissibilidade alta, tu tem um risco maior de contagiosidade, né? Então, as crianças podem ser portadores, talvez assintomáticos, na sua grande maioria, o que pode gerar um contágio maior na escola. Se a gente considerar que a escola seja um ambiente fechado e a contagiosidade fique lá dentro, a probabilidade de risco para essas crianças acaba sendo menor. Quando a gente vê letalidade, ou melhor, uma gravidade por linhagem viral, eu não consigo te responder isso agora. Porque até o ano passado, quando a gente começou a falar em liberação de escola, a gente falava numa linhagem viral, hoje mudou. Então, nós temos alguns riscos, como eu te falei antes, nós temos que responder algumas perguntas. E, sem dúvida, vacinar professor. Porque a faixa etária das pessoas que estão internando hoje é a faixa etária de professor, o que não era ano passado, né, James? Então, eu sou o maior incentivador para as escolas voltarem pelo prejuízo que as crianças estão sofrendo. Mas hoje nós precisamos proteger os professores porque eles vão para o hospital. Essa faixa etária já vou engatar uma segunda aqui. Já vou engatar uma segunda, Marcelo, nessa linha aí, ó. Os nossos pacientes comentaram, teria como inverter as prioridades e colocar junto na linha de frente os trabalhadores? Estão vacinando os idosos, né? Foi uma política que seriam as pessoas mais suscetíveis, mas lá atrás até, né? E agora não teria essa margem para o governo mudar essa política vacinal, os trabalhadores e os idosos, teoricamente, estariam isolados em casa? Então, assim, isso é real. A China fez isso, né? Ela vacinou um profissional faixa economicamente ativa e prendeu os idosos em casa. Né? Literalmente prendeu em casa. Então, e essa mudança epidemiológica agora, se tu me perguntasse a minha opinião de especialista, e aí a evidência né? Então, assim, uma evidência sem base de estudo clínico randomizado, não é isso? É minha opinião de especialista. Sim, eu inverteria. Eu vacinaria esse pessoal de 30, 40 anos, ou colocaria o seguinte: obesos têm que entrar na vacinação junto, independente da idade. Porque esse grupo que está no hospital, se a gente chegar lá hoje nas enfermarias e olhar quem está internado, a maioria são homens e mulheres jovens e obesos. E quando eu falo jovens, eu estou falando de 30, 40 anos e as grávidas no meio da conversa. Porque elas não estão imunes e existe uma segurança, uma orientação de vacina pela própria Federação a Sociedade de Obstetrícia Brasileira de orientação, sim, se a orientação é vacinar, vacine. Nós estamos em fase de risco. O que é menos pior, né? Então, e tem uma coisa, hoje dá para fazer controle de
de fecundidade, né? Não, é aquela coisa, nós estamos em pandemia. Quem puder segurar um pouquinho mais para não engravidar nesse momento, é o ideal, gente. O hospital está lotado, existem muitas mulheres grávidas dentro do hospital, né? Então, vamos segurar um pouquinho. Quem pode, né, evitar engravidar nesse momento seria uma orientação interessante, porque durante uma pandemia não é momento de aumentar, né, a reprodução, porque os riscos Sim, existem. entendi. Né? De qualquer forma, a gente tem muitas pacientes gestantes, não existe assim um risco mais aumentado na Não. gestação ou de comprometimento do feto, Não. né? Não existe esse risco assim, como foi no H1N1, que é outra conversa, Perfeito. né? Mas, de qualquer forma, vale a ressalva porque essas gestantes vão ter que frequentar ambientes hospitalares ao longo da gestação, e isso que eu vejo como complicado também, né? E, mais uma questão sobre vacina, assim, o pessoal tem algumas inseguranças, né? Tem muitas pessoas dizendo que não vão fazer vacina, mas eu acho que na nossa atual conjuntura é o que pode nos salvar e o que pode aliviar, inclusive, os nossos indicadores econômicos aí de reduzir as taxas de infecção e a gente tentar voltar em alguma normalidade. E eu acho que aí te faço um outro questionamento, né? Acho que a vida de 2019 a gente não vai ter mais, né? Aquela como era, né? Esse normal, ele tá longe de acontecer. E essa pandemia de Covid, ela é totalmente diferente da pandemia de gripe lá de 2009. Em 2010, a gente estava normal, né? Normal total, não tinha nada, nem casos praticamente. O Covid não, o Covid se modificou mais rapidamente com variantes que continuam sendo agressivas. E me parece justamente isso, e concordo contigo, essa questão de como a gente tem que fazer esse ano e como a gente vai se comportar, é cedo para a gente dizer, mas será diferente. Eu concordo contigo. Perfeito. Marcelo, vacina da gripe, vacina pneumocócica, nossos pacientes trouxeram essas dúvidas. Tudo isso ajuda, né, não necessariamente diretamente, né, para a proteção do Covid, mas se eu não pegar uma pneumonia por bactéria pneumococo ou por H1N1, uma gripe, eu também reduzo a questão da gravidade do Covid ou mesmo a superlotação dos hospitais. Então, as outras vacinas também são importantes, né? O que a gente tem visto é isso, né? A gente tem... qualquer vacinação ela será importante para evitar o hospital. Né? Então é isso. Se eu não tiver pneumonia por bactéria, não vai para o hospital. Porque se for para o hospital, tem que você pegar Covid ainda dentro do hospital. Então acho que é esse tipo de conduta. Então a vacina do pneumococo, da gripe, elas são importantes para minimizar as outras doenças, já que os hospitais estão lotados com Covid. Então pode faltar situações, problemas para as outras. E a gente vê que a vacinação, inclusive de crianças, também está atrasada. Então, as crianças manterem o seu calendário vacinal completo para evitarmos com que essas crianças adquiram doenças e precisem de hospital e os seus pais vão para o hospital e existe um risco, sim, de adquirir a doença no ambiente hospitalar. Perfeito. Marcelo, olha só, se eu fiz outra dúvida aí, se eu fiz a primeira dose da vacina de Oxford, né? Qual é o percentual de chance de se infectar com Covid enquanto aguarda a segunda dose? Essa é uma dúvida também frequente e eles ampliaram o intervalo da segunda dose da vacina de Oxford para aumentar a cobertura, né? Para aumentar a sua chance de proteção com relação ao Covid. Qual é a tua resposta a isso? Eu gostaria de uma resposta bem exata nessa também, né? Mas a gente não tem isso. O grande problema é que, de novo, eu volto para a epidemiologia, a circulação do vírus está tão alta que esse tempo entre a primeira e a segunda dose, a probabilidade de pegar a doença ainda é grande e a gente vai demorar talvez 2, 3 semanas para adquirir uma imunidade não duradoura, mas pelo menos parcial antes da segunda dose. E então, assim, mais do que nunca tem que ser redobrado o cuidado e principalmente dentro de casa, em ambientes onde a gente não usa máscara, que é onde o contágio acaba sendo grande. Então, a resposta é, não sei, né? Não, os estudos... Não, e tem que continuar se cuidando, né? Fez a vacina, continua usando máscara, não é porque e vamos lembrar, as vacinas foram liberadas muito mais rápidas do que normalmente seriam. Então, algumas respostas a gente não sabe,
né? O que importa é justamente, olha, ela foi segura. É isso que foi liberado. A vacina foi liberada por testes de segurança. Ela é segura. Detalhamentos de quanto de resposta, de quanto tempo, qual é o risco, isso não foi medido. Então a gente não tem como saber. Mas, sem dúvida, vale a pena se proteger, né? E agora é o melhor momento de se proteger mais do que o ano passado, né? Este momento é muito maior. É um momento ruim para pegar Covid, Exatamente. né? Sem vagas nos hospitais. Olha só, outra dúvida nessa questão. Eu já me recuperei de Covid, não foi grave. Quanta proteção eu tenho contra uma nova infecção por Covid? Eu li algumas coisas de 6% de chance de reinfecção. É isso, teoricamente, não é grande a reinfecção, mas ela existe, né? E a gente vai considerar a reinfecção depois de 90 dias. Então, quer dizer, 90 dias. Nesse período de 90 dias, eu não tenho reinfecção, né? Então, isso é importante porque essas pessoas vão consultar novamente. Ah, mas voltei a fazer febre depois de 3 semanas de Covid. Então, deve ser uma infecção bacteriana pós-Covid. Aí tem que tomar antibiótico. E aí entra o detalhe, só aproveitando o tratamento. Antibiótico precoce vai atrapalhar o tratamento posterior se eu precisar usar, se a gente precisar prescrever antibiótico para uma infecção bacteriana. Então, assim, não utilizar antibiótico, existem várias recomendações internacionais para não usar antibiótico para COVID, né? Porque os benefícios são incertos e se precisar usar depois, o prejuízo é maior. Perfeito, Marcelo. Muito boas suas considerações aí. Tem mais alguns questionamentos, assim, uma que eu até achei interessante, assim, ó, fazendo uma pergunta e uma provocação até, posso dizer. Vocês, como médicos, já sabiam que esse caos estaria instalado? Não tinham como agir antes? É uma questão, né, Marcelo? Talvez os governos podiam ter investido um pouco mais em vigilância epidemiológica, não sei se concordas comigo, assim, de rastrear mais as pessoas que fossem positivas e isolar essas pessoas. Não sei se... Eu acho que o trabalho da vigilância sanitária está sendo muito bom, mesmo assim, com os recursos que tem. Mas o que nós poderíamos ter feito diferente para evitar isso? Será que nós relaxamos no momento errado? Nós, como sociedade, não? Nós médicos? Eu acredito que, assim, foi feito muita coisa. Eu acho que se a gente considerar 2009, eu estava trabalhando em 2009 na emergência, nada disso acontecia. E as coisas foram acontecendo e ninguém sabia o que acontecia. 2009 H1N1, né? não teve nada, não teve, foi zero investimento, né? E então assim, mas a gente se virou para atender. Claro que o impacto agora é muito maior e a gente vê que isso também gera uma coisa diferente. Mas como a gente depende das pessoas para transmitir um vírus, o comportamento ele é gerador de doença. A gente sabe isso para todas as doenças e todas as epidemias foram assim, né? Então, é complexo a gente tirar a liberdade, o direito, né? Claro, talvez fornecer mais exames gratuitamente seria uma resposta. Talvez. Se questiona sobre liberações de algumas coisas que foram compradas sem função, liberar para exame, né? Foram comprados exames, a gente viu isso ano passado, que não foram os melhores, mas foi comprado. Então, é difícil dizer o que é certo e errado. Agora a gente pode olhar para trás e se perguntar, né, o que poderia ser feito. Mas sem dúvida, olhar para frente e a gente ver o que aconteceu, hoje qualquer pessoa sem prescrição médica pode chegar em qualquer lugar e solicitar um exame de Covid, né? Quer dizer, então houve uma ampliação do exame. Tudo bem, muito na rede privada, mas ok, foi liberado, foi a possibilidade. O sistema público ele não consegue bancar 100%. E nenhum país de primeiro mundo banca 100% das coisas. A gente está mal acostumado com esse tipo de paternalismo de ganhar tudo. Não é assim que funciona. A vida real não é assim, né? Então a gente também tem que coparticipar, a gente tem que participar de outras coisas. E ao mesmo tempo, quando nos tiram as liberdades, inclusive de sair, a gente questiona por que foi, né? Porque a gente quer ter direitos, mas também tem deveres. Então é complexo, é trabalhar com uma movimentação que o desejo é outro. Então é difícil. Eu acho que
talvez poderíamos ter feito diferente, tá? Bom, Marcelo, só te agradecer aí, a nossa live vai cair em alguns minutos aí. Muito bom falar contigo, talvez a gente tenha tempo aí